Vamos agora criar o nosso banco de dados. Antes eu vou me certificar aqui no Champ se está rodando o meu serviço, o MySQL. Vou aqui no painel de controle do Champ. Pronto, já está aqui rodando o meu serviço MySQL. Se tivesse parado, eu tinha que clicar aqui em Start para iniciar. Então eu vou lá no navegador e digitar o phpMyAdmin, localhost barra phpMyAdmin. Aqui está a tela inicial do phpMyAdmin. Eu vou em banco de dados e escolher aqui o nome de um banco que vamos criar. No nosso caso, vamos colocar notícia. Notícia, que vai ser um sistema de cadastro de notícias. Vem aqui em criar. Foi criado nosso banco de dados notícias, está aqui. Vou entrar nele. Se não tem nenhuma tabela. A tabela vou criar baseado na minha modelagem que eu fiz, que está aqui. Então vamos criar aqui primeiro a tabela categorias. Percebam que categoria tem dois campos. Então eu vou botar lá. Nome de tabela tem que ser no plural. Categorias. Você já deve ter lido lá o book do Cake e viu sobre convenções. Então, nome de tabela é no maiúsculo. Nós temos dois campos para a tabela categoria. Mas toda vez que a gente for criar uma tabela, nós incrementamos mais dois campos que vai conter os campos created e modified. Esses campos servem para o Cake informar para a gente toda vez que um campo, que um novo registro foi criado ou quando ele foi editado. Então nós vamos ver isso aí mais adiante como funciona. Então vou escolher aqui 4 colunas para essa tabela. Vou executar e criar os campos. O primeiro campo, vocês já sabem, é o ID, tipo int. Temos que colocar nele a opção auto incremento e chave primária. O índice vai primary key e auto incremento. Isso aí é o suficiente para nossa tabela, para o campo ID. O segundo campo é o nome, que vai conter o nome da categoria. Escolher baixado tipo 60, tamanho 60. Aqui eu falei os dois campos adicionais. A gente coloca o created, que é do tipo datetime, e o modified. Também do tipo datetime. Então toda vez que a gente inserir um registro no banco de dados, ele vai armazenar a data da criação desse registro. E caso ele tenha sido modificado, fica aqui a data em que ele foi modificado. Podemos deixar aqui do jeito que está e salvamos nossa primeira tabela. Foi adicionado a tabela categorias, foi criada. A segunda tabela vamos criar aqui será notícias. Então vamos lá, notícias. Vamos ver lá quantos campos tem notícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2, 8. Então, tipo ID inteiro. O índice é primary key, auto incremento. O segundo campo da notícia é categoria ID. Tipo int, não precisa alterar mais nada. Temos o título, que é do tipo varchar.
Vamos colocar aqui 80 o tamanho. Corpo da mensagem. Vamos colocar aqui o tipo texto. Vou colocar aqui 600 o tamanho. Depois usuário ID. Usuário underline ID. E data. A data da notícia. Tipo aqui date. Então aqui nós repetimos o campo created e modified do tipo datetime. Eu escrevo aqui no teclado e já aparece pra gente. Então vamos criar, aliás, salvar nossa tabela. Eu errei, perceba que eu errei ali um campo, vou corrigir. Aqui, notícias, errei aqui esse campo, vou aqui alterar. Modified, pronto. Foi corrigido. Terceira tabela, vamos criar comentários. Criar tabela. Então, comentários tem 1, 2, 3, 4 campos, com mais 2, 6. Vamos aproveitar esses 4 que tem aqui já. Então, comentários 6, são 6, então nós temos 4, vou colocar mais 2 colunas. Então, o primeiro campo é o ID, tipo int, primary key, auto incremento. Segundo campo, comentário, é o próprio comentário. Comentário que vai ser varchar 265 tamanho. Próximo campo, notícia ID e usuário ID. Notícia ID, usuário ID. Aqui o created, tipo datatime e o modified. O poder da convenção do CakePHP vocês podem observar nesses campos. Se na minha tabela comentários eu coloco esse campo notícia underline ID e usuário underline ID, o meu Cake, quando eu for gerar o meu código automaticamente, ele já vai entender que vai existir um relacionamento da tabela comentários com as tabelas notícias e a tabela usuários. Então isso aqui é bastante significativo para utilizar no CakePHP. Vamos salvar e vamos criar nossa última tabela, que é a tabela usuário, que contém 4 campos com mais 2, 6. Então aqui mais 2 colunas. Tabela usuários. Primeiro campo ID, se repete para todas tabelas, todas as tabelas têm um campo ID. Temos aqui o nome, que eu vou achar, vamos colocar aqui 90. O segundo é o login,
Também VATIA login, vamos colocar o tamanho 50. A senha igual ao login, VATIA tamanho 50. Aqui o created e o modified. Tipo data time. Vamos salvar. Pronto. Nossas tabelas foram criadas. Nosso banco de dados notícias. Todas as tabelas foram criadas. Com vocês já vai ter já o arquivo .sql, que vocês podem criar essas tabelas de uma vez só, importando o arquivo SQL que vai ficar disponível para vocês. Então vamos aguardar a próxima aula.